Boa, meu povo, professor Diogo Xavier na área, para mais uma aula de História de Olinda, para a Guarda Municipal de Olinda. E vamos continuar respondendo questões. Daqui até a prova de vocês, a gente vai estar respondendo questões voltadas para a prova da banca Consulpan. Por que isso? Porque você precisa treinar a partir de questões. Então, vai lá, responde questões aqui com a gente, mas também procura questões. Tá certo? Que isso é muito importante. E aí, aquele aviso, o canal está crescendo, ainda bem, mas é muito importante você curtir, comentar, compartilhar, seguir. Tem gente chegando agora no canal. Tem gente assistindo os vídeos, mas não é inscrito. Que é isso, meu povo? Tem que ajudar. E então, se inscreve, manda lá nos grupos de vocês. Outra coisa, se você quiser a nossa isolada online, 4 aulas com questões da história de Olinda, para fazer aquela revisão final, tudo online, fala comigo que nós temos a isolada de maneira online. E domingo agora, não online, presencial, lá em Olinda, saindo da Praça do Carmo, andando, subindo ladeira, a gente vai ter uma aula de campo por apenas R$15. Então, se você quiser ter uma aula comigo lá em Olinda, é nesse domingo, dia 20, por apenas R$15. Então, fala comigo também, temos vagas e vamos nessa, beleza? E se você quiser um material em PDF completo, de Olinda, para a Guarda Municipal de Olinda, também tem um link aqui na descrição. Beleza? Então, meu povo, agora a gente vai responder questão. Hoje, então, tudo isso está aí para você, reta final, dá aquela forcinha. Então, se você quiser, aqui tem conteúdo para o jeito que você quiser. Beleza? E, lembrando, temos conteúdo de todo o edital de História de Olinda aqui no canal, de graça. Vai assistindo, faz uma maratona. Quando cansar de mim e da minha voz, você dá um pause, para não assistir tudo uma vez, você dá um pause e assiste tudo, beleza? E agora nós vamos para as questões. Hoje sobre indígenas. Aquela parte do edital de vocês que fala sobre Marim dos Caetés. Vou colocar aqui na tela. Comprei agora o material, que é essa ring light, todo mundo dizia que melhora a imagem. Eu acho que melhora a imagem, né? Vocês têm que me dizer aí, professor, tá bem melhor. Tá até mostrando minha espinha aqui agora, ó, bem melhor, porque eu sou um adolescente. Vamos lá. Vamos ver se agora vai dar para ler direitinho. Acho que dá, tranquilo, né? Então, meu povo, vê só. Questãozinha aí que eu elaborei, enfim, de outros momentos aí para a gente fazer sobre herança indígena em Pernambuco. Vê só. A prova de vocês, ela fala sobre o edital de vocês, né? Marim dos Caetés, que é a habitação indígena antes da chegada dos portugueses. Algumas questões básicas para a gente falar aqui com vocês nesse momento. Primeira coisa, a gente não pode dizer jamais que não existia ninguém antes da chegada dos portugueses aqui. Existiam diversos povos indígenas. Outra coisa muito importante, diversidade, ok? Marim dos Caetés. A Mata Densa Marim dos Caetés. Caetés é o povo que habitava essa região. Quando Duarte Coelho chega, ele se junta aos Tabajaras para derrotar os índios Caetés. Lembra disso para a sua prova, que é muito importante. Vamos lá? Quarta questão. Pernambuco sofreu forte influência da herança indígena na composição de sua identidade cultural. Sobre esse assunto, analise os itens a seguir. Então, meu povo, veja só. Isso pode cair na sua prova de diversas maneiras. Então, se cair na sua prova dizendo assim, Pernambuco não tem mais herança indígena, alguma coisa do tipo, marca errado. Isso aí você nem perde tempo, ok? Inclusive, minha gente, pare e pense o seguinte. Se cair alguma questão sobre patrimônio, você tem que ter a mentalidade o seguinte. O indígena tinha a mesma condição de produzir patrimônio que os portugueses tinham? É óbvio que não. Então, nós podemos dizer tranquilamente que o patrimônio ele é desigual. Como assim desigual? Você não consegue apresentar de maneira igual os diversos povos no patrimônio da cidade de Olinda, ok? Vamos lá. Na linguagem, a contribuição indígena teve a maior influência em relação aos termos utilizados pelas artes plásticas e as músicas que retratam a vida litorânea de Pernambuco. No entanto, no dia a dia, essa herança linguística foi rejeitada, adotando-se as expressões africanas. E a gente está errado. Por que está errado? Porque tem muita palavra
indígena que nós utilizamos até hoje. Por exemplo, vamos para a cidade de Olinda, a quantidade de bairros de Olinda que você ainda utiliza o termo indígena. Ou cidades próprias, Tabajara, por exemplo, você ainda tem um bairro chamado Tabajara. Você tem bairro chamado Caeté, você tem Itamaracá, Itapissuma, Igaraçu, todos esses nomes indígenas. Mandioca, que a gente utiliza ainda hoje, diversas construções linguísticas que nós utilizamos a partir dos povos indígenas. E vamos lembrar que existiam diversos povos indígenas, diversas línguas indígenas. Então, a questão está, está errado. 2, macaxeira, beiju, pamonha e canjica são alimentos de herança indígena, bastante consumidos hoje em Pernambuco, principalmente em grandes festas populares ao longo do ano. Isso está certo ou está errado? Está certíssimo, meu povo. Porque, veja, a gente come muito macaxeira. Almocei hoje macaxeira, inclusive. Macaxeira, beiju, pamonha, a gente come muito isso. E, especificamente, quando chega o São João, o que a gente consome muito? Milho, sobretudo pamonha, canjica. É assim, então a gente consome isso durante o ano inteiro, mas quando chega o São João, a gente se delicia na pamonha e na canjica. Não é assim? Então, a questão 2 está correta. 3. Os hábitos cotidianos são importantes para a constituição cultural de um povo. O banho diário foi um desses hábitos deixados pelos indígenas à cultura pernambucana. Deixa eu mais aqui embaixo, mais aqui, cara. A cultura pernambucana. Gente, tá certo ou tá errado? Certíssimo. Deixa eu subir. Meu povo, certíssimo. Veja só. O europeu, ele não tem costume de tomar banho. O indígena tem costume de tomar banho, inclusive de se assear, se limpar, mais de uma vez ao dia. Isso é um costume indígena. Se hoje você anda nos lugares e o povo está cheirosinho, agradeça aos povos indígenas, porque o europeu não toma banho, não. Então, essa questão, ela está corretíssima. Ainda hoje, os povos europeus, eles têm costume de tomar um banho por semana. É assim. Cultural, não é porque lá é frio. Não tem nada a ver. Porque aqui em lugar frio, o povo toma banho todo dia. O costume indígena é que trouxe a ideia de você tomar mais de um banho por dia, ou um banho pelo menos por dia, né, minha gente? Tem que tomar um banho por dia. Então, essa dinâmica vem da tradição indígena, tá certo? Dormir em rede, temos diversas coisas que são indígenas e a gente tem que agradecer, porque são coisas muito boas para o nosso dia a dia. Quarta questão. A cerâmica então, 2 está certo, 3 está certo, não é isso? A cerâmica é uma técnica utilizada pelos indígenas para guardar alimentos, servindo como objeto decorativo ou religioso. Perfeito. Inclusive, cerâmica, a qualidade da cerâmica é uma das características que a gente vê o nível de organização e evolução de um povo. Em Pernambuco, o uso dessa técnica sofreu críticas por parte dos artistas pelo fato de distorcer a origem cultural do Estado. Não tem nada a ver. A origem cultural de Pernambuco está associada à construção indígena. Então, a cerâmica indígena fala sobre a origem de Pernambuco. Então, quando você acha uma cerâmica lá no Vale do Catimbau, isso tem a ver com a origem da cerâmica pernambucana. Não tem nada a ver com você distorcer a origem. Pelo contrário, você vai utilizar aquilo. Agora você vai ficar eternamente naquilo, só vai utilizar a cerâmica indígena. Não, isso aí está errado. Então, nosso gabarito, tranquilo, calmo, letra... quarto está errado. Quinta questão. Os cultos indígenas, mas a gente já vai matando, viu? Se você for pegar a questão, você já vai matando. Por quê? Porque você já vai pegando assim, ó. 1 e 4 está errado. Se você tiver certeza que está errado, na sua prova, você faz isso. 1 e 4 está errado. Aí tu vai. Letra A tem 1. Matei. Letra B tem 4. Errado. Letra C, pode não ser. D tem 1 e 5, tá pulo. Tem 4, eu pulo. Você vai matando assim. Então, na sua prova, você vai riscando aquilo que você tem certeza. Então, você leu a 2 e tem certeza que a 2 está errado. Você vai lá nas alternativas e risca elas, porque se precisar chutar, você tem uma facilidade, ok? Mas o chute é a última opção. 5. Os cultos indígenas são percebidos na cultura pernambucana em manifestações populares como maracatu rural e em rituais de Jurema ou de Umbanda, existentes em diferentes regiões do estado. Gente, perfeito. Nós podemos chamar algumas religiões, sobretudo a Umbanda, de religião
afro-indígena, porque lá você tem elementos da cultura africana e da cultura indígena. Então, vamos lembrar que a Umbanda, ela surge como uma religião que se descola do espiritismo, porque no espiritismo não se aceitava a incorporação dos pretos velhos e dos descendentes de indígenas, daqueles indígenas que tinham falecido. Então, são os pretos velhos e os caboclos, estava tentando lembrar o nome. Os pretos velhos e os caboclos, eles não são recebidos pelo espiritismo. Então é aí que lá no começo do século XX a Umbanda surge. Ela tem uma ligação muito forte com as religiões de matriz africana. Ela é uma religião de matriz africana, mas ela também tem uma inspiração indígena muito forte. Então nós podemos dizer que os caboclos são cultuados na Jurema, são cultuados na Umbanda. Então nós temos sim em Pernambuco inteiro uma presença muito grande das religiões afro-indígenas. Por exemplo, em Pernambuco, na cidade de Olinda, nós temos 2 terreiros de candomblé muito grandes. Um é o terreiro de Xambá, o outro é o terreiro de Guadalupe. Nesses 2, nós podemos dizer que existe uma influência afro-indígena muito forte. Então, a cultura de matriz africana está viva na cidade de Olinda, ok? Isso é bem importante para a gente entender. Nosso gabarito é letra C, de casa. 2, 3 e 5. Moleza? A gente vai fazendo aqui direitinho e vai dar certo. Beleza? Então, só para a gente recapitular. 5, falando sobre os cultos indígenas. Perfeito. 4, é errado porque ele disse que a cerâmica distorce a origem de Pernambuco. Tá errado. 3, os hábitos como tomar banho é hábito indígena. Perfeito. Dormir em rede também. Perfeito. 2, macaxeira beiju, comida indígena presente no nosso cotidiano. Quando você for fazer, sabe uma coisa que é bem típica do nordestino? Comer uma farinha. Farinha vem de quê? Da mandioca. Lembre dos povos indígenas. Lembre do professor aqui falando para você, influência indígena na cultura pernambucana. Quando você botar aquela farinhazinha, ou quando for comer aquela macaxeira com charque, influência indígena. Na linguagem, temos influência indígena, beleza. Mas o fim da questão vai dizer que a herança indígena foi excluída para a entrada da influência africana. Eles gostam de cobrar isso. Isso está errado. Você não exclui a indígena. Você entra também a africana. Certo? E a segunda questão que nós vamos responder hoje, vamos lá. Lembra do que eu falo? Ó, aqui, essa questão tipicamente. Eu aposto em questões da banca com Supan desse jeitinho. Texto de apoio, tripartite, ó. Texto de apoio, enunciado, alternativas. Texto de apoio, enunciado e alternativas. Vamos lá. Texto de apoio. Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito prazer e devoção, a praia encheu-se de nativos. Eles sentavam-se lá surpresos com a complexidade do ritual e observavam de longe. Quando Dom Henrique acabou a pregação, os indígenas se ergueram e começaram a soprar conchas e buzinas, saltando e dançando. É um relato do início da colonização do Brasil. Aí, isso é o texto de apoio. O que o enunciado vai dizer? Enquanto os portugueses escutavam a missa com muito prazer e devoção. Então, isso ele vai dizer, certo? Então, o que o enunciado vai dizer para vocês? Este contato amistoso, o que é um contato amistoso? É um contato entre portugueses e indígenas de maneira boa, tranquila, saudável. Esse contato vai durar quanto tempo? Letra A. Pela igreja que sempre respeitou a cultura indígena do decurso da catequese. Falso até demais. A igreja não respeitava os povos indígenas, ela impunha a religião. Letra B. Até o início da colonização, quando o índio, vitimado por doenças, escravidão e extermínio, passou a ser descrito como sendo selvagem, indolente e canibal. Perfeito. Letra B. Gente, o indígena é visto nesse binômio. Ou ele é selvagem, agressivo, matador, ou ele é besta, indolente, burro. Entendeu? Então, até o comecinho, o indígena era visto como gente boa e o indígena tinha uma boa relação com o português. Até certa medida. Os primeiros anos. Depois, o português ele chega aqui no massacre e a catequese. Letra C. Pelos colonos que escravizaram somente o africano. Esse somente mata tudo. Não marque somente, somente, isso está errado. O português colonizou, escravizou indígenas e africanos. Letra D. Em todos os períodos da história colonial brasileira. Falso. É só no começo. A imagem do índio como bom selvagem. Isso vai ser lá na frente. Século XX, não nos interessa. E letra E. Sobretudo pelo governo colonial, que tomou várias medidas para impedir o genocídio e a escravidão. O governo colonial tomou essas medidas?
falso até demais. Inclusive, lembra do combate jesuítas e colonização. Então, nosso gabarito letra B de bola. Beleza, minha gente? Meu povo, quer estudar mais comigo, isolada ou aula de campo no domingo? Fala comigo para a gente gabaritar a história. Tenho certeza que a gente vai conseguir cumprir essa nossa missão e tenho certeza que a gente vai tirar onda nesse período. Tá certo, minha gente? Então, meu povo, ó, segunda-feira temos outra aula. Domingo tem, sábado tem isolada, domingo tem aula de campo e segunda vídeo aqui no canal. Qualquer coisa, se você tiver interesse, fala comigo que a gente tá aumentando aí para a gente chegar no dia 3 de setembro e gabaritar. Tamo junto, forte abraço, é nóis e até a aprovação. Vai fechar aqui agora. Ops. Vamos lá. Eu vou ter que excluir esse finalzinho, porque não está querendo acabar.